Boa tarde, eu sou a Laís Dreguerque. O meu trabalho está sendo desenvolvido juntamente com a professora Andressa de Oliveira Silveira, que é uma proposição de indicadores de sustentabilidade para avaliação do gerenciamento de resíduos sólidos de serviço de saúde em um hospital universitário. Então, eu vou apresentar como esses indicadores de sustentabilidade desempenham um papel fundamental, já que eles fornecem algumas métricas para avaliar e para monitorar o desempenho ambiental, também social e econômico, né, do gerenciamento de resíduos, e isso vai estar incentivando a adoção de práticas mais sustentáveis por parte das instituições. Então, já é do nosso conhecimento atual que o crescimento populacional está cada vez em um processo de crescimento bem rápido mesmo, assim como a demanda de serviços de saúde também está crescendo, aumentando bastante. Então, cada vez mais os hospitais ampliam os seus atendimentos e, junto disso, também aumenta a geração de resíduos de serviço de saúde. Esses resíduos eles apresentam alguns riscos e perigos, tanto para a saúde das pessoas quanto para o meio ambiente, e é por isso que deve haver um controle desse tipo de gerenciamento. O gerenciamento dos resíduos de saúde é todo aquele conjunto de procedimentos e de gestão que possui o objetivo de minimizar essa geração de resíduos, também de proporcionar o encaminhamento seguro dos resíduos, sempre levando em conta a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, também do meio ambiente. Então, como aqui os dados que eu apresento, né, que são dados do Relatório Nacional da Gestão de Resíduos Sólidos, no ano de 2020 foram gerados mais de 45 milhões de toneladas de resíduos de serviço de saúde, e desses 54 representam os resíduos infectantes, que são chamados de grupo A. Esse grupo A, né, são aqueles resíduos que contêm a presença de agentes biológicos e apresentam algum risco de infecção para as pessoas. Então, é para controlar tudo isso que é aplicada essa gestão para estabelecer um planejamento de uma forma que for organizar todos esses resíduos que são gerados de uma forma que é uma tentativa de reduzir os impactos ambientais. Então, também a fim de instruir para que os funcionários manipulem de maneira correta esses resíduos, é que existe o plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde e que são extremamente importantes nessa área para orientar e para garantir esse manuseio eficaz dos resíduos que estão sendo gerados no hospital. Só que ainda é um grande desafio, né? Com que haja uma ferramenta que é possível fazer uma avaliação dessas condições de gestão dos resíduos em uma instituição, como hospitais, por exemplo. E, além disso, né, é necessário que haja um aprimoramento desses sistemas de gerenciamento para que eles atinjam metas e para que haja essa redução mesmo dos resíduos. Então, uma ótima solução para isso é a utilização de indicadores para avaliar o desempenho ambiental do estabelecimento, porque vai evidenciar as áreas que estão sendo mais críticas dentro daquele sistema, vai acabar direcionando aquele hospital para que eles façam algumas ações de melhoria dentro do seu sistema. Então, é através da aplicação desses indicadores que as necessidades do hospital vão ser atendidas, tá? Além de que também pode auxiliar na definição de algumas prioridades, direcionando os investimentos para alguns lugares mais problemáticos dentro do hospital. E além disso, também tem essa questão do auxílio da tomada de decisão, que vai buscar um desenvolvimento de uma gestão integrada e sustentável dos resíduos. Então, os problemas enfrentados pelos hospitais, eles estão aumentando bastante, isso já é do nosso conhecimento, que atualmente os hospitais já estão sobrecarregados no quesito da sua capacidade de descarte, né? E isso acaba afetando a saúde das pessoas através da poluição no meio ambiente e também do espalhamento de doenças, como foi possível agora a gente vivenciar
na era de Covid, né? Todo o cuidado que se teve em relação aos resíduos que estavam contaminados. Então, é extremamente necessário que os processos de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde recebam mais atenção e que os regulamentos sejam monitorados de forma adequada para eliminar esses efeitos das atividades. Então, como objetivo geral do meu trabalho vai ser o estabelecimento de um modelo através de um conjunto de indicadores de sustentabilidade, que isso vai estar avaliando a gestão dos resíduos de serviço de saúde num hospital universitário de alta complexidade. O primeiro objetivo específico vai ser a determinação de uma lista de indicadores de sustentabilidade que vão ser essenciais no processo de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde em estabelecimentos de saúde em geral, né? O segundo objetivo específico vai ser a avaliação da implementação atual do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Hospital Universitário de Santa Maria, do USM. E o terceiro e último objetivo específico é a validação do conjunto de indicadores de sustentabilidade para que seja possível a avaliação do gerenciamento desses resíduos hospitalares do USM. A elaboração do trabalho, então, ela vai ocorrer em 5 etapas, iniciando na coleta de informações e finalizando com o conjunto final de indicadores. A primeira etapa é a parte de pesquisa, síntese e organização de indicadores sobre a gestão desses resíduos que estão sendo gerados nos hospitais. E nesse momento vão ser levantados e selecionados diversos tipos de documentos, como os artigos científicos, as dissertações, teses, outros também documentos institucionais e governamentais que vão estar abordando a respeito de indicadores que podem ser usados para avaliar esse gerenciamento. Então, vai ser meio que uma pesquisa referencial teórica, essa parte, para conseguir auxiliar posteriormente. Na segunda etapa, esses indicadores vão ser selecionados, também comparados, organizados, para poder compor o questionário preliminar de indicadores, tá? Ainda nessa etapa, esse questionário de indicadores ele vai ser avaliado por especialistas no assunto e também por gestores de hospitais que vão ser selecionados também para validar os indicadores, tanto quanto a sua natureza da pesquisa, quanto os objetivos, forma de estudos, todos esses quesitos, tá? Esse questionário ele vai ter uma avaliação por meio de respostas escalonadas, que então esses especialistas e os gestores eles vão estar podendo selecionar opções tipo concordo totalmente, concordo parcialmente ou discordo totalmente para poder estar dando um feedback para cada um dos indicadores que a gente vai estar enviando. Então, na terceira etapa, essas respostas elas vão ser analisadas, o formulário vai ser reorganizado, gerando assim um novo conjunto de indicadores proposto para avaliação do gerenciamento. E vai ter também uma análise de frequência que vai ser aplicada nas respostas. Isso vai permitir identificar quais categorias são mais frequentes e quais são menos comuns. E também também será feita, na verdade, uma análise de cluster, que ela é utilizada para agrupar algumas observações semelhantes com base em algumas características comuns. Então, isso vai ser possível identificar alguns padrões de respostas semelhantes em relação a esses indicadores de sustentabilidade. Na quarta etapa, será novamente elaborado e definido um questionário final. Esse questionário vai ser novamente aplicado, tá? Nos gestores, nos especialistas, para agora validar o conjunto de indicadores. Então, essas respostas dos questionários, elas novamente vão ser analisadas
para avaliação do sistema de gestão, né, e construção desses indicadores finais. E aqui o método que vai ser utilizado é a análise fatorial, que tem a finalidade de agrupar essas informações desejadas com um número reduzido de fatores. Então, o que pode ser verificado uma confiabilidade da amostra. Para isso que vai ser utilizada essa análise fatorial. Por fim, na quinta etapa, vai ser obtida, então, a proposta do conjunto final de indicadores de sustentabilidade, podendo esse ser aplicado em hospitais como o USME, por exemplo. Como resultado do trabalho, vai ser possível coletar e organizar informações relevantes, como a quantidade de municípios que vão estar coletando, que vão estar recebendo esses resíduos, os tipos e as quantidades de resíduos que estão sendo gerados naquele estabelecimento específico, outros métodos de descarte que podem estar sendo utilizados, quais impactos estão sendo associados a essas atividades que estão sendo exercidas no momento. E com isso, dá para identificar, né, quais áreas ali dentro daquele hospital são mais problemáticas e de que maneira a gente pode estar fazendo algumas melhorias, né? Quais são essas oportunidades dentro dos setores que podem estar sendo melhoradas. Então, todas essas informações obtidas, elas vão poder criar algumas estratégicas que vão ser eficazes no gerenciamento dos resíduos hospitalares. Então, com a aplicação desse conjunto de indicadores, é esperada uma melhoria no gerenciamento dos resíduos, com a implementação de práticas mais sustentáveis, com uma ajuda na tomada de decisão, através também do aprimoramento do desempenho e com a promoção de transparência e responsabilidade ambiental do hospital. Então, além disso, também vai ser esperado uma maior sensibilização e engajamento dos profissionais de saúde que trabalham nesses lugares, que vão estar contribuindo também para uma proteção do meio ambiente e da saúde pública. A principal limitação do meu trabalho é a falta de padronização e a falta de um consenso sobre quais indicadores são os mais adequados, quais são os mais relevantes, sem considerar um tipo de contexto específico. Então, existe atualmente uma diversidade grande de regulamentações e também de práticas de gerenciamento que vão ser bastante realmente diferentes e elas se alteram muito quando a gente troca de país ou até mesmo troca de região dentro de um país. Então, isso acaba tornando uma tarefa difícil, né? Estabelecer uma lista definitiva de indicadores de sustentabilidade que seja aplicável em todos os contextos hospitalares é um grande desafio, tá? Na verdade, é o grande desafio de todos. Então, acredito que essa seja a maior limitação do trabalho. Certo? Então, esse é o tema da minha dissertação de mestrado. Aqui vale ressaltar que eu ainda estou elaborando principalmente a metodologia, acredito que alguma coisa dos objetivos também está sendo alterada. E então, diversas modificações já foram feitas em todo o texto, desde a introdução, metodologia, resumo, tudo, tá? Mas como eu já havia enviado o trabalho aqui na disciplina dessa forma, de lá para cá muita coisa mudou mesmo. Mas eu resolvi manter o que foi entregue, mesmo que a dissertação tenha tido essas alterações, né? Do que, senão eu acho que ficaria muito confuso, né? Apresentar agora alguma coisa diferente do que eu enviei na atividade 11. Então, acho que assim dá mais ou menos para entender como que seria o trabalho, mesmo que alguma parte da metodologia vá ser alterada, tá? Então é isso, professor. Eu aguardo um feedback também do meu trabalho para que eu possa incluir nas minhas modificações antes da qualificação e também sobre a apresentação, né? O que eu poderia alterar para estar fazendo aí uma ótima apresentação da qualificação, tá bem? Abraço e boas férias!